Patrícia Abravanel viveu uma situação extrema que mobilizou o país. Por trás da repercussão, existiram momentos de tensão e escolhas que ficaram em silêncio por anos. Agora, ela mesma revela tudo o que viveu naquele período. Você se lembra do sequestro? O que ela fez? Lembro. Foi na época que você Ali morava você no Morumbi, bateu. né? Morava no Morumbi com os Ali meus você bateu pais de frente ainda. mesmo, né? Exatamente. Ali foi... Você botou para quebrar. Ali eu botei pra quebrar? Botou pra quebrar. Qual a visão de vocês em relação ao sequestro? Em relação ao seu sequestro? É. Eu achei uma loucura, né? Eu achei Cara, que é uma loucura. Você foi muito... Passou uma frieza. Uma frieza, Assim, um controle. Eu lembro disso. Olha, eu aprendi tanto naquele sequestro. Aquele sequestro, pra mim, foi assim, a Patrícia antes e depois do sequestro, né? Eu tinha 20 e poucos anos, não sei, agora eu não fazia... Bem, isso não vai 20, pôr, 21, idade, 22, sei Você lá, era bem 21 novinha. anos, E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil. Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora, fazer faculdade fora. E aquele sequestro, para mim, foi assim um marco, um divisor de águas mesmo. Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente... Foi um encontro que eu tive com Deus. Olha. Sabe? Assim, com uma fé, com um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia, que eu ouvia falar. Mas no sequestro eu experimentei esse cuidado de Deus, sabe? Com a gente. Cuidado mesmo, eu senti que Deus estava comigo todo o tempo e que Ele estava falando, calma, que vai dar, sabe assim, vai tudo certo, vai dar tudo certo. E por que isso? Teve um dia, muitos meses atrás, que eu acordei e eu tive um sonho e que eu estava com uma funcionária em casa. E aí essa funcionária, eu estava com ela ali e aí, de repente, ela tinha tipo, um mar aqui na frente e uma gaiola. Sabe com aquelas gaiolas que tem tubarão, mas os tubarões Sim. ficavam fora da gaiola? Não, no sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. Deus. E aí, então, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho, mas acho que eu acordei, cruzei com ela, falei, nossa, eu ia com você hoje. E aí eu contei pra ela o sonho, compartilhei esse sonho. Muitos meses depois, o sequestrador entrou na minha casa, ele pegou uma funcionária de casa, ele estava com a arma, quando eu cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária, e aí ele perguntava assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia, e a funcionária, ela é filha. E aí, você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou. E aí a gente foi até a garagem, eu entrei no carro. E aí naquele momento ele colocou um capuz em mim. Eu entrei no carro e ele falou assim, olha Patrícia, isso aqui é o sequestro. Eu sou o Tubarão 1, ele é o Tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí eu só veio assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E no sonho, eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então me veio aquela que forte. certeza que nada ia acontecer. E ali foi uma experiência que eu falei, gente, Deus é presente, né? Deus está comigo, Deus está aqui. Deus, Ele me deu um autocontrole, uma segurança, como você mesmo disse. Sabe assim, eu fiquei todos os dias assim, sabe, convicta que nada ia acontecer? Que nada ia me... Ele foi para pegar você foi a primeira que ele viu? Eu acredito, assim, a história diz, né, como eles falam, que eles iam pegar a mais nova, que era a Renata. Só que elas já tinham saído para a escola. E aí eu era aquela filha meio... Na escola não era muito boa, não. Você estudou no Não, eu Objetivo? tava não estudei. Não. Eu tava na faculdade, na FAP, na época, e eu tava atrasada. Então, na hora que elas já tinham saído, a Renata pra escola, a Daniela, não lembro, a Rebeca, e eu tava atrasada, indo pegar roupa no quarto, pegando roupa da irmã, né? Lá, Normal. no quarto da minha irmã. E aí, nessas, eu cruzei com ele. E aí foi isso. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei certa mesmo que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre para abrir e conversar com Ele fala com a gente, Ele cuida. Foi uma experiência minha com Deus, com a minha fé.
Eu acho que antes disso eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança, sem Mas saber. você conhecia Deus? Eu conhecia como judia, fiz bar mitzvah. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão, é um... Né? Parece que assim, Deus vai lá e toca, assim, né? Assim, minha mãe já tinha já tinha tido essa certeza dentro dela, e ela ficava falando, eu achava ela uma chata. Falava, ai, minha mãe lá vem... Sabe crente chato? Porque às vezes crente é muito chato. Crente fica querendo converter todo mundo, eu acho um saco. Tá? Ai, caramba, minha mãe que pentelha, já vem com esse papo de crente pra cima de mim. E aí, ela foi a primeira? Ela foi a primeira. E aí ela queria. Tudo, o que ele falava? Não, meu Porque ele pai é judeu. achava... Não, ele no começo ele ficou só observando, e aí depois ele teve uma época que ele ficou bem assim... Bem, não contra, mas bem assim, observando, não tão entusiasmado. Mas aí, conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento, porque tem algo que acontece no nosso coração, quando a gente tem fé, né? Quando a gente se relaciona com esse amor, conhece esse amor de Deus por nós, que é tão individual, Deus tão grande, tão preocupado com tanta coisa, como que ele vai se preocupar comigo, né? Oi? Mas quando de repente a gente conhece um Deus que se preocupa com a gente. É uma coisa muito maluca que acontece, mas acontece, tá, Carlos Alberto? Sou louca não, tá, gente? Mas acontece. E comigo aconteceu. E eu não quero ser essa crente chata, não quero fazer ninguém crente, tá? Não preciso acreditar no que eu acredito. Não, mas falar de Deus eu gostei. Mas pra mim foi uma experiência tão assim... Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar. E depois do sequestro, eu senti ele comigo. Eu conheci ele falando comigo. Então, assim, foi uma experiência minha com Deus. Ninguém tira isso de mim hoje. Entendeu? Então, minha mãe, ela trazia, eu achava um saco, mas acho que até as orações da minha mãe, um dia, eu entendi esse amor. Eu entendi, como se eu tivesse, sabe, receber vida, assim, um sopro de vida que enche, Você que notou, preenche, né? que abre os olhos, que vê que a gente tem, sei lá, um futuro, que tem coisas boas que vão acontecer. Foi isso que aconteceu comigo no sequestro. Então, eu saí de lá muito cheio dessa esperança, com essa esperança muito viva dentro de mim. Eu queria anunciar para o mundo, né? Tanto que eu saí naquela varanda, parecia que estava falando com colegas, quando você não tinha noção, né? Mas foi uma experiência muito única. E lá, eu nunca tinha pensado em questão de perdão, né? As coisas que uma adolescente, 21 anos, nem pensava nessas coisas. Mas lá, parece que teve uma hora que eu olhei assim para os sequestradores, né? E eu perdoei, meio que eu entendi. Eu falei assim, gente, eu tenho tudo e o cara não tem nada. Não que eu tenha justificado eles, não justifico. O sequestro é um sequestro, mas é como se eu tivesse entendido a questão, sabe, social, diferença social, me abriu um olhar, assim, para as questões sociais do país. Sabe, eles eram jovens também, né? E aí... Sabe quando você vê o que passa, sofredor. Vê a vida? Eu falei assim, gente, esses caras não sabem o que estão fazendo. Não é sofredor, né? Mas não sabem, estão acabando com a vida deles com 20 e poucos anos de idade. E, de fato, acabaram com a vida deles, né? Acabaram, então, aquilo me deu uma... Gente, eles não sabem o que... Então, eu não fiquei em nenhum momento ressentida. Não fiquei apaixonada, até porque a mídia falou que eu fiquei com síndrome de Estocolmo. Não, eu consegui, no meu coração, perdoar, soltar eles. E não ficar com... Soltar. Eu não fiquei ressentida, eu não fiquei traumatizada, eu não fiquei com sequelas do sequestro. Não, pelo contrário. Eu falei, eu não quero ter medo, e eu vou continuar saindo na rua. Eu não andava com segurança, continuei não andando. Eu falei, não te assim, deu aquele pânico depois, pós-traumático? Eu sou boa de cabeça, tá? Porque eu falei, eu não quero, então eu vou vencer, eu não vou me prender, eu não vou me colocar dentro de uma, sabe? Bolha. Não, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes, sem lutar contra o medo, né? Acho que até o medo às vezes vinha, mas eu fiquei também muito mais esperta, né? Acho que coisas que eu não... Agora fico toda ligada. Até hoje eu sou assim. Mais ligada. E coisas que... Então, assim, foi uma experiência de uma... Parece que eu não tinha vida, eu passei a viver de verdade, sabe? Passei a enxergar o mundo, as oportunidades,
com outros olhos, as situações, as pessoas com outros olhos. Então, assim, Mas você está com o olhar, está brilhando. exatamente. Teus olhos estão brilhando. Eu estou olhando aqui caladinho, te vendo falar. É muito E por que bom. você não passa isso para as outras pessoas? olha, Numa palestra, tem tanta gente precisando. sabe por quê, o Carlos Alberto? Eu acho que assim, quando a gente... Eu não vamos supor, eu casei com o Fábio, eu não queria que ele compartilhasse da mesma fé, eu não precisava. Falei, isso é uma coisa muito minha, me faz muito bem. Sabe, assim? Então eu falava pro Fábio, porque geralmente o cristão, ele quer que todo mundo compartilhe. Vire cristão. E eu não ficava falando pro Fábio nada, mas ele vê a minha fé, o meu relacionamento, a forma que eu enxergo, a minha alegria de viver, sabe assim? E aos poucos ele mesmo foi ficando curioso, né? Ele foi querendo ir pra igreja. Você despertou, né, nele. Sem fazer nada. Então, assim, porque eu ainda falava assim, amor, seguinte, isso que eu tenho faz bem pra mim. Entendeu? Se você quiser, bom pra você. Se você não quiser, você consegue viver assim, bom pra você também. E isso foi... Algo nele começou a despertar nele, tanto que ele também começou ficou curioso. E hoje o Fábio compartilha da mesma esperança que eu. Ele é um cara que aprendeu a ter essa coragem, essa determinação, eu vou olhar para aquilo que Deus tem para mim, não pelo que estão falando, sabe assim, nem pelo, às vezes nossa própria mente sabota a gente. É verdade. Né? É. Então não, quando a gente confia em Deus, a gente esquece da nossa mente, a gente esquece o que os outros estão falando, a gente segue o nosso caminho, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Sabe, assim, é uma coisa muito louca. Por que eu não faço palestra? Porque eu quero assim... Porque eu não quero. Se as pessoas quiserem ter Deus, que bom. Se elas não quiserem, que bom também. Mas, antes a minha forma de compartilhar, que eu acho tudo que é bom, a gente compartilha. Quando eu, assim, fiz o Topa ou Não Topa, quando eu tive já a oportunidade de ter programas de auditório, inclusive agora que eu fiz o programa do meu pai, eu descobri que tem um pastor lá no SBT, né? Ah, tem, é? Tem o Heron. Sabe o Heron? Cenógrafo? Cenógrafo. Ah, mentira! Trabalha no SBT há Não me 25 diga. anos. E aí, eu fazendo o Vem Pra Cá, a gente começou... Ele falou que ele era pastor. Eu falei assim, nós vamos fazer uma oração aqui. A gente começou a fazer tipo um grupo de oração lá no SBT, ele trazia a palavra, a gente orava. E aí depois, quando eu fiz o programa Silvio Santos, a gente compartilhava 5 minutos, ele falava a palavra, às vezes eu orava, com o auditório do meu pai. A gente via coisas muito bonitas, sabe? Ficava um ambiente, uma atmosfera muito gostosa. E eu falava assim, olha, é o seguinte, e eu quero até falar pro pessoal que tá ouvindo, o SBT não tem religião. Lá você pode ser o que você quiser. A gente não tem essas coisas de... Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que importa é o caráter da pessoa, né? E eu acho que tanto religião quanto qualquer outra coisa não determina caráter, né? Não determina quem a pessoa é. Então, no SBT, você pode ser o que você quiser. Então, eu falava assim. Mas a gente fazia uma oração antes, que faz muito bem pra gente. A gente fazia nos bastidores. E eu quero trazer aqui... né, pro auditório. Então, quem quiser participar, participa. Ah, bacana. E claro que todo mundo participava, não sabia disso, orava, super legal. O Heron, é uma pessoa super simpática, educadíssimo. Ele é Não, cenógrafo? querido. Cenógrafo. Diretor de cenografia há Diretor, 25 anos. Ele que faz a praça, que desenha. E pastor. E pastor, e eu não sabia que ele era pastor. Fiquei sabendo, indo todo dia pro SBT, que eu fiquei sabendo de várias... Foi uma experiência muito boa, Vem Pra Cá. Patrícia, você também. passa, assim, uma educação, uma coisa que vem de berço, né? Que vem da família. Os pais. Seus pais. A sua mãe, né? A gente fala muito do Silvio Santos e tudo mais. A sua mãe, ela se mostra pouco, né? Ela também tem essa coisa de querer ser dona de casa, cuidar das filhas, agora curtir os netos. Como é que é a sua mãe, assim? Eu tenho curiosidade de saber. É engraçado que a minha mãe, ela é uma força. É mesmo? Ela é uma mulher de uma força, de uma personalidade, de uma capacidade, de uma inteligência. Sabe assim? Sabedoria. Que é uma sabedoria. Minha mãe me impressiona. E ela é de uma fé maravilhosa. É sério, minha mãe é o motor. A gente fala que ela é o motor da família. Então, como que é a minha mãe? A minha mãe, ela é... A gente crescendo,
ela era dona de casa, assim, ela cuidava, ela se dedicava muito mais a nós filhas e a casa. Meu pai também demanda muito, né? Meu pai é aquele marido que... Tem maridos e maridos. Tem maridos que demandam mais. Que a esposa sempre perto, sabe? Não... Né, amor? Eu imagino que ele seja. E a minha mãe, ela sempre entendeu isso do meu pai e respeitou. E, respeitou não. E soube com muita sabedoria. Ela sabe a força que tem, né? Entendeu? Levar a família, assim, de uma forma muito incrível. E depois, quando ela estava com 60 e poucos anos, ela começou a escrever novelas. Ela já tinha uma coluna, ela sempre escreveu muito bem, ela já tinha uma coluna em algumas revistas, essas tipo uma Contigo, revistas desse tipo que ela fazia uma coluna. E aí, quando a gente saiu de casa, casou, estava na universidade, todo mundo estudou fora em casa. Aí ela ficou com aquele ninho vazio e foi aí que ela começou, ela reergueu a Dramaturgia. Como que é? Teledramaturgia. Teledramaturgia. É uma palavra chata, né? Teledramaturgia. Dramaturgia. Dramaturgia. É difícil falar, é um trabalho. E aí ela começou a escrever novelas e hoje, as maiores audiências do SBT são as novelas. A maior, né, Gilmar? A novela, então, Carlos Alberto e Silvio Santos, tá, gente? Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.